Bom, nos dois últimos vídeos a gente basicamente resolveu alguns problemas usando o ensemble microcanônico, e no final sempre mostrava, né, que eu tinha uma certa termodinâmica que aparecia no ensemble canônico, que a gente já tinha feito, e uma que estava aparecendo aí nesse ensemble microcanônico. E a gente mostrou que esses dois caras eram basicamente iguais nos sistemas que eu olhei. Ou seja, eu primeiro resolvi o gás ideal no ensemble microcanônico e depois eu mostrei que dava a mesma coisa que a gente já tinha feito no canônico. E eu fiz a mesma coisa para o paramagneto de N-spins interagindo com um campo magnético. Essa ideia aqui que eu posso fazer exatamente a mesma termodinâmica em ensembles diferentes, que eu comentei um pouquinho no final do vídeo passado, é a ideia de equivalência de ensembles. Eu comentei bem rápido que isso daqui vai falhar em algumas situações extremas. O sistema que eu vou olhar aqui é uma dessas situações extremas onde ele falha. E de certa forma isso daqui já meio que aparece lá no paramagneto, mas eu não chamei muita atenção para isso. Tem basicamente duas situações onde você vai ter falha, onde vai falhar essa equivalência de ensembles. A primeira é quando você não tem interações fracas. Quando você tem, por exemplo, interações fortes. Isso daqui é porque o canônico, você precisa daquela aproximação de interação fraca para você poder deduzir ele. Para o ensemble microcanônico, a única coisa que você precisa é ergodicidade. Ou seja, se você tem uma coisa ergódica, se você tem uma coisa que é a versão clássica, você não consegue basicamente resolver tudo, não é um sistema linear, essencialmente. Então você consegue ter ergodicidade, você consegue usar o ensemble microcanônico. Então aqui o que vai estar falhando, na verdade, é o canônico. O canônico falha. E a segunda situação que eu vou poder conseguir descrever no microcanônico, mas não no canônico, são temperaturas negativas, que é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. E aqui não é nem tanto uma falha do canônico, porque você ainda consegue falar, você pode colocar um beta negativo ali na sua expressão e não tem problema nenhum. Mas o ponto é que você não vai conseguir ter um ambiente com temperatura negativa. O ambiente vai ser sempre com temperatura positiva. E o ponto disso é que você precisa ter meio que um máximo para sua energia, para você conseguir ter temperaturas negativas. Então você vai ter tipicamente um ambiente com temperatura positiva e aí você não vai conseguir equilibrar em uma temperatura negativa no ensemble canônico. Então aqui o ponto é que temperaturas negativas elas não vão corresponder à situação física que o ensemble canônico está descrevendo. Mas elas vão poder ser descritas na situação do microcanônico, você tem um sistema isolado. E uma aplicação disso é em lasers, que é o que eu vou comentar nesse vídeo. Basicamente, o que um laser é o seguinte: você tem aqui um espelho completamente refletor, aqui você tem um espelho que ele é semi-transparente, e aqui no meio você tem algum cristal. E a ideia toda é você fornecer energia para esse cristal até que você tem tantos átomos no estado excitado que ele começa a emitir espontaneamente. E aí, a partir disso, você começa a ter fótons refletindo entre os dois espelhos, e esses fótons vão induzir mais decaimentos dentro desse cristal. E aí, sempre que você vai estar decaindo, você vai estar alguma coisa assim. Você tem um cara excitado, e o estado fundamental está passando um fóton aqui com uma frequência exatamente igual à frequência desse gap, porque ele foi gerado por emissão espontânea. E a partir disso daqui você vai ter uma situação que ele decai. E agora eu tenho dois fótons com a mesma frequência, ômega, sincronizados. E aí você vai lentamente começar a emitir essa energia a partir da parte semi-transparente. Seu espelho semi-transparente ele vai refletir uma boa parte, mas ele vai deixar passar uma outra.
E aí, uma vez que esteja intenso o suficiente as coisas lá no meio, no cristal, aí ele começa a realmente emitir o laser. E esse efeito aqui de você ter vários fótons sincronizados é o que dá exatamente as propriedades interessantes do laser. Mas ao mesmo tempo que isso daqui está acontecendo, você está tendo absorções, né? Tem um fóton ômega aqui, ele simplesmente excita o meu átomo ao invés de causar uma emissão estimulada, que é esse processo aqui, de cima. E o processo de cima, de emissão estimulada, vai ser dominante quando eu tenho mais átomos excitados do que eu tenho átomos no estado fundamental. Se você olhar o que isso corresponderia no princípio canônico, isso seria exatamente uma situação de temperatura negativa. Então vamos ver como é que funciona a termodinâmica dessa temperatura negativa. Vamos resolver essa situação que é essencialmente N sistemas de dois níveis, ou seja, cada um desses caras aqui é um sistema de dois níveis. De novo, N sistemas de dois níveis independentes. E eu vou resolver isso aqui no microcanônico, porque não vou conseguir descrever a situação de temperatura negativa no canônico. Então, de novo, eu tenho lá um gap de energia epsilon entre o excitado e o fundamental. Então, a minha energia vai ser igual somatória em I de epsilon vezes SI, onde o SI é um número quântico que vale 0 ou 1. 0 se eu estou no estado fundamental, 1 se eu estou no estado excitado. De novo, as minhas energias possíveis vão ser o número de excitações vezes epsilon. Aqui eu tenho Nzão átomos. E aí você vai ter uma função de partição microcanônica que vai ser simplesmente combinação de Nzão e Nzinho. Seria exatamente o sistema de dois níveis que eu já tinha resolvido antes. Isso aqui vai me dar N fatorial sobre Nzinho fatorial Nzão menos Nzinho fatorial. E isso vai me dar, então, usando Stirling, isso é aproximadamente Nzinho. As exponenciais cancelam. E eu passar o Nzão da base aqui para o denominador. A gente tem aqui 1 sobre Nzinho sobre Nzão elevado a Nzinho vezes 1 menos Nzinho sobre Nzão elevado a Nzão menos Nzinho. Nzinho dá a energia dividido pela energia de excitação. Então, Nzinho sobre Nzão vai me dar a energia por partícula dividido pela excitação. Tirando o logaritmo, eu tenho agora a entropia. S vai ser igual a KB de ômega. Q vai ser igual a menos KB. Nzinho é ln de Nzinho sobre Nzão, que é Nzinho sobre epsilon. Menos KB de Nzão menos Nzinho vezes ln de 1 menos Uzinho sobre epsilon. E agora dividindo por Nzão para ter a entropia por partícula, a gente chega aqui, Szinho vai ser igual a menos KB, Uzinho sobre epsilon, ln de Uzinho sobre epsilon, menos KB, 1 menos Uzinho sobre epsilon, ln de 1 menos Uzinho sobre epsilon. Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui é o gráfico dessa entropia em função da minha energia interna. Aqui eu vou ter entropia por partícula, energia interna por partícula. O mínimo de energia que uma partícula pode ter é 0, se ela estiver no fundamental. O máximo que ela pode ter é epsilon, se ela está no estado excitado. E o que vai acontecer é interessante, você vai ter uma curva que faz isso daqui. A entropia cresce, com a energia depois ela começa a diminuir. O máximo vai ser exatamente aqui em epsilon sobre 2. Se você substituir aqui o igual a epsilon sobre 2, você vai ter basicamente aqui KB vezes ln de 2. Agora, essa situação que eu tenho aqui no meio, que a minha entropia é máxima, é exatamente a situação onde o zinho igual a epsilon
sobre 2, certo? Então, o zinho sobre epsilon é igual ao menos. Só que o zinho sobre epsilon, se a gente lembrar aqui, era nzinho sobre nzão. Então, essa situação aqui, no máximo, que é da minha entropia, é quando eu tenho mais ou menos o mesmo número de átomos no estado fundamental que átomos no estado excitado. Então, aqui, basicamente, você tem duas situações. Aqui, eu tenho mais átomos no estado fundamental, e daqui para cá eu tenho mais átomos no estado excitado. Ou seja, eu preciso estar nessa região aqui para ter aquela emissão estimulada como sendo o efeito dominante. Se eu estou aqui, nessa região, a absorção vai ser o efeito dominante. Se eu estou na outra região, a emissão estimulada vai ser o efeito dominante. Mas agora vamos olhar como é que fica a termodinâmica dessa coisa aqui. Quando você está na representação da entropia, e você vai ter basicamente que tomar derivados com respeito às variáveis que você está usando para descrever a entropia. Se você está olhando a entropia por partícula, nessa situação que você não está falando de volume, por exemplo, a única variável que você tem é a energia interna para a partícula. Então, você vai ter uma única derivada para se preocupar, e essa derivada ela dá inverso da temperatura. Então vamos olhar quanto daria ΔS ΔU se eu usar essa expressão para o meu S. Então, ter aqui 1 sobre T vai ser ΔS ΔU, que vai ser igual a menos KB ΔU de U sobre epsilon, ln de U sobre epsilon, mais 1 menos U sobre epsilon, ln de 1 menos U sobre epsilon. E aqui eu vou escrever isso daqui como sendo menos KB vezes ΔU de uma função h de U sobre epsilon, onde h de x vai ser igual a x ln de x mais 1 menos x ln de 1 menos x. Então aqui a gente tem basicamente então menos KB sobre epsilon vezes h' sobre epsilon, e agora eu tenho que ir atrás de qual é a derivada dessa função h. H' de x vai ser igual a ln de x mais 1 menos ln de 1 menos x menos 1, esses dois casos vão cortar, então isso vai ser simplesmente ln de x sobre 1 menos x. Substituindo aqui, a gente tem que o inverso da temperatura vai ser igual a menos KB sobre epsilon vezes ln de U dividido por epsilon menos U. Então, basicamente, o que você tem aqui é que beta vai ser igual a menos 1 sobre epsilon ln U, que você vai ter epsilon menos U. Então, você vê que se você tem um U menor do que epsilon sobre 2, então isso daqui vai te dizer que epsilon menos mi vai ser maior do que epsilon sobre 2. Você pode ver isso tomando o sinal de menos aqui, você tem menos mi maior que menos epsilon sobre 2, daí você soma epsilon dos dois lados, você chega aqui. Então, como consequência, como mi é menor do que epsilon sobre 2, o epsilon menos mi é maior do que epsilon sobre 2, então você chega à conclusão que o u é menor do que epsilon menos u, então o argumento aqui do logaritmo é negativo, como tem esse sinal de menos aqui, eu tenho uma temperatura positiva. Mas agora, se eu tenho um u maior do que epsilon sobre 2, a situação se inverte, ou seja, se eu tirar o sinal de menos aqui, menos u vai ser menor do que menos epsilon sobre 2, somando epsilon dos dois lados, epsilon menos mi vai ser menor do que epsilon sobre 2, consequentemente u é maior do que epsilon menos u, então o argumento que está aqui no logaritmo é maior do que 1, e aí você tem um beta negativo aqui. Sempre quando você tem essa coisa que a entropia está diminuindo com a
energia, como basicamente o sinal da derivada vai te dar o sinal da temperatura, significa que aqui você tem uma temperatura negativa, enquanto que aqui, com a entropia crescendo junto com a energia interna, você tem então uma temperatura positiva. E a ideia aqui é, tipo, você está falando, tá, então, temperatura negativa, o que isso significa? Basicamente você tem um sistema aqui que ele é como se ele fosse termodinamicamente instável. Se você está numa situação que o T é menor do que zero, significa que você tem muito mais probabilidade de você encontrar os seus estados numa situação mais excitada, pensando um pouquinho, né, do que o canônico estaria te dizendo, né? Ou seja, você está olhando uma situação que você tem em estados mais energéticos do que estados menos energéticos, comparando. Assim. Por exemplo, se você tentasse pegar o seu sistema e dividisse ao meio, chamar uma das metades de ambiente e outra de sistema, você teria mais ou menos essa correspondência. Você tem muito mais estados excitados no sistema. Aqui seria uma situação que tanto o sistema quanto o ambiente teriam uma temperatura negativa. Mas o ponto é que, no momento que eu colocar esse sistema para interagir com qualquer ambiente macroscópico, ou seja, qualquer ambiente grande que tem que ter uma temperatura positiva, esse sistema ele vai começar a irradiar energia muito mais rápido do que eu conseguiria devolver energia para ele. Num certo sentido, é como se a temperatura negativa fosse muito mais quente do que qualquer temperatura positiva possível. Então, é como se esse sistema estivesse tão quente que não tem nenhuma temperatura que eu possa botar no ambiente que vai fazer o balanço de energia ser na direção de dar energia para o sistema. É sempre o sistema que está dando energia para o ambiente, ou seja, sempre o ambiente que está esfriando. E é exatamente por isso que você vai ter emissão estimulada naquela situação. Você está basicamente fazendo muito mais dessa transição do que dessa transição. Porque se você tivesse mais desse daqui, do que desse daqui, você estaria esquentando o seu sistema, ao invés de estar esfriando ele. Então é exatamente por isso que você dá energia suficiente para o seu meio para ele ficar nessa situação de temperatura negativa, e aí você vai estar basicamente forçando ele a começar a emitir e a causar essas emissões estimuladas. Daí você tem aqueles dois espelhos ali e vai estar lentamente emitindo luz. E o fato de você estar sempre sincronizando os fótons por causa da emissão estimulada dá todas as propriedades interessantes de coerência do laser, etc. Bom, gente, sobre o microcanônico, isso daqui era realmente tudo que eu queria falar. É mais um ensaio para vocês saberem que ele existe, para ter uma noção básica de como que você faz contas nele. Ele não é o ensemble mais prático do mundo, o ensemble canônico é muito mais prático em várias situações, mas ele tem algumas coisas que, do ponto de vista teórico, são mais interessantes para a gente ter essa possibilidade de fazer temperaturas negativas. Daqui a algumas aulas eu vou falar da terceira lei da termodinâmica e eu vou usar o microcanônico para deduzir ele, porque a terceira lei da termodinâmica é uma lei que fala diretamente sobre a entropia. E o fato da entropia ser a variável natural, digamos assim, a função natural, em que tudo é descrito em termos de entropia, no microcanônico vai ajudar bastante a gente para deduzir essa terceira lei.